Nessa virada de ano de 2023 para 2024, foi sancionada a Lei 14.790 de 2023, que regulamentou, enfim, as apostas esportivas online. Essas empresas mergulharam no país, estampando a camiseta dos principais times de futebol da Série A, os centros de treinamento, os estádios, e também ocuparam os comerciais de televisão, tracionando a sua divulgação por meio da utilização de influencers digitais nas redes sociais. Apostar no resultado de uma partida nunca foi tão fácil e tão rápido, estando literalmente na palma da sua mão, e você pode fazer uma aposta inclusive de um jogo que está acontecendo ao vivo na televisão. Essa velocidade clamava então por uma regulamentação adequada dessa atividade. Porque embora existam algumas restrições legais, por exemplo, a aposta feita por menores de 18 anos, nós sabemos que na prática é muito fácil um menor emprestar o CPF do seu pai, da sua mãe, para fazer o cadastro nesse site. E se vocês fizerem uma navegação, vão perceber que todos os sites dão alguma recompensa pelo cadastramento. Por exemplo, você deposita R$100 e dobra para 200. É claro que você não consegue sacar aquele valor que eles te deram, né, os R$100 para fechar os 200. Você precisa utilizar nas próprias apostas e tem uma série de regras para sacar. Mas isso induz, inclusive, os menores a utilizar o CPF da mãe, por exemplo, para fazer um novo cadastro e ganhar recompensa, depois o CPF do pai para fazer um novo cadastro e ganhar outra recompensa, o CPF dos avós e assim sucessivamente. Então, na prática, a gente sabe que essa vedação das apostas aos menores de idade, ela não era nada efetiva. Até o sancionamento desta lei, nós não tínhamos essa atividade como algo proibido no Brasil. Ela não era expressamente proibida, principalmente porque existia uma prévia autorização por meio da Lei 13.756 de 2018. Mas, embora nós tivéssemos essa lei, essas empresas, as bets, elas viviam num limbo jurídico dentro do país, porque tinham a sua atividade autorizada, mas não pagam impostos sobre nada. Ou seja, o Brasil acabava deixando na mesa uma grande quantia de dinheiro simplesmente porque não existia uma regulamentação. Podemos tecer aqui uma série de críticas sobre o ato de apostar, porque induz a um vício historicamente reconhecido, porque sujeita o resultado das partidas a fraudes, acabando por subverter a essência natural do esporte, a sua imprevisibilidade. No ano passado tivemos diversas notícias no Fantástico, naqueles programas em horário nobre, sobre a manipulação do resultado das partidas, influenciado pela recompensa em dinheiro dessas casas de apostas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um desses casos que envolvia um atleta que recebeu então uma recompensa para fazer um pênalti. Na condução dos trabalhos pelo Ministério Público, ficou muito claro que efetivamente o que foi divulgado é a pontinha de um grande iceberg. Então a gente precisa dessa regulamentação para dar segurança e para assegurar a imprevisibilidade do resultado das partidas, que é, isso sim, a essência do esporte. Então, a despeito dessa questão moral, precisávamos sim dessa regulamentação, porque é um caminho já sem volta. Pois bem, essa lei ela diz respeito à aposta de cota fixa. Essa nomenclatura é utilizada para aquelas apostas em que no momento em que você coloca o valor ali de quanto você quer apostar, por exemplo, no empate de uma partida, e naquele momento você já sabe quanto será a sua recompensa se você acertar aquele palpite. Por isso é chamado de cota fixa. Você já sabe quanto é a recompensa. Por exemplo, se eu apostar R$1.000 no empate da partida entre Liverpool e Chelsea, eu já sei de antemão, o jogo ainda não ocorreu, que a minha recompensa será de R$4.200. Portanto, um líquido ali de 3.200 tirando o valor que eu apostei. Isso é a cota fixa. E agora vamos entrar então no nosso ponto principal do vídeo, que diz respeito à tributação. O que foi falado nessa nova lei sobre a tributação dos apostadores, das pessoas que vão até os sites e começam a apostar nas partidas. O artigo 31 desta lei fala que o apostador sofrerá uma tributação de 15% a título de imposto de renda na pessoa física sobre o ganho líquido de suas apostas.
Por exemplo, nesse jogo que eu coloquei aqui a título ilustrativo do Liverpool e Chelsea, se eu apostar esses R$ 1.000 no empate e efetivamente acertar o meu palpite, eu teria um ganho de 4.200, mas um ganho líquido, tirando o valor da minha aposta, de 3.200. Sobre esses 3.200, eu teria que pagar 15% do imposto de renda, portanto, eu teria que pagar R$ 480 a título de imposto de renda sobre essa minha aposta. Aqui podemos fazer uma série de críticas sobre esse modelo, porque quem já apostou sabe que de 10 apostas que você faz, você acaba errando ali metade ou a maioria, porque ninguém é vidente. Então, imagine que você apostou R$ 1.000 em 10 jogos distintos, mas só logrou êxito neste jogo aqui do empate entre Liverpool e Chelsea. Neste caso, você teria que recolher esses R$ 480 a título de imposto de renda, mesmo tendo um prejuízo danado em todas as outras apostas. Então, acaba que não existe um equilíbrio de você sofrer a tributação de 15% sobre o ganho líquido de uma única aposta. Teria que ser algo melhor pensado. Talvez aqui, quando você saca dessa plataforma efetivamente o ganho líquido destacado, né, aquele valor que você depositou, então que supera aquele valor depositado. Mas foi assim que foi colocado no texto da lei. E no texto original ainda da lei, existia um fator de isenção para os ganhos líquidos até a primeira faixa progressiva do imposto de renda, que é R$ 2.112. Mas esse trecho foi vetado pelo presidente Lula e agora esse veto vai para votação no Congresso Nacional, que a gente não sabe se eles vão derrubar o veto e manter a isenção ou se eles vão manter o veto e efetivamente ninguém estará isento. Sobre qualquer valor, qualquer ganho você terá que pagar o imposto de renda. E para as casas de aposta terá também uma tributação sobre o GGR, que é o Gross Gaming Revenue, que aqui para simplificar é o valor arrecadado por elas menos as deduções, né, os prêmios e tudo mais. Essa tributação será de 12% para a casa de aposta, um pouquinho menor do que aquela para o apostador. Mas, por outro lado, vale lembrar que ela não está isenta e deve cumprir com as outras obrigações naturais das empresas, pagando IRPJ, CCLL, o PIS, a COFINS e assim sucessivamente. Então, nessa composição do GGR com os tributos naturais, a tributação acaba sendo bem elevada para as casas de apostas e por isso até mesmo que o governo falou que a expectativa é de arrecadar 10 bilhões no próximo ano com isso. E além disso, terão que pagar também até 30 milhões de reais pela licença por até 5 anos para explorar até 3 marcas, 3 casas distintas de apostas no Brasil. Além de pagar uma taxa de fiscalização que pode variar entre mais ou menos R$ 54 mil e R$ 1.900.000 todos os meses. A concorrência de fora, como o Bet365, Sporting Bets, sites sediados lá fora, é muito grande e a gente tem que acompanhar esse movimento para ver se as casas de apostas que querem explorar o mercado brasileiro terão um modelo sustentável, ou seja, aquele modelo que ela consegue pagar os seus tributos e também manter a sua atividade, fazendo uma concorrência leal com aquelas empresas que estão lá fora. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Um abraço e até a próxima.